Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje nós estaremos falando aí sobre Mateus, capítulo 12, um capítulo bem extenso. Devido a isso, nós não estaremos lendo todo o capítulo, tá? A gente estará lendo até o versículo 32 apenas. Faremos a leitura do texto e depois teremos uma explicação do que a gente leu, tá bom? No final, eu gostaria de orar para a gente poder encerrar. Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo 1. Estarei lendo na versão NTLH. Diz assim: Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome, por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus, ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o tempo. Se vocês soubessem o que as Escrituras Sagradas querem dizer quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Versículo 8: Pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei lhe perguntaram: É contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu: Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: Estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas, não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Versículo 22. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: Será que este é o homem? Será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: É Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se o reino de Satanás, um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que este reino já está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebu me dá poder para fazer isso. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas
serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nem agora, nem no futuro. Até aí. Então esse foi o texto de hoje, e aqui Jesus ele vai começar no capítulo 12 abordando um tema muito interessante que é sobre o sábado, tá? Sobre o dia de descanso. O sábado, né, foi uma lei instituída lá no Antigo Testamento, uma lei instituída por Deus para os judeus, aonde eles deveriam sim guardar o dia do sábado, e nesse dia eles não podiam trabalhar. Eles tinham muitas leis, tá? Somando um total aí de mais de 600 leis. Mas essa realmente estava entre as que eles mais eram rigorosos em observar. E eles chegavam, né, a criar algumas regras que não faziam parte da lei, mas que ao cumprirem essas regras, eles cumpririam a lei de forma plena, o que causava de alguma forma algum tipo de exagero. Então Jesus aqui ele vem e ele quebra isso, né? E ele também afirma algo muito forte lá no versículo 8, né? Onde ele diz que o Filho do Homem, ele tem autoridade sobre o sábado. Porque ele é Deus, né? Então, Jesus e os seus discípulos estão com fome, estão passando por uma plantação de trigo. Os seus discípulos começam a colher o trigo, comer, né? E os fariseus já aproveitam então para criticar Jesus e dizer que aquilo era proibido de fazer no sábado. Jesus cita duas situações do Antigo Testamento, né? Davi e os seus companheiros que entraram no templo, entraram na casa de Deus, comeram os pães que era permitido somente o sacerdote comer, mas eles estavam com fome, era uma questão de necessidade e eles não foram condenados por isso, né? Depois ele cita também os sacerdotes, né, que cumpriam os seus afazeres, que eram trabalho no sábado, e também ficavam sem culpa, não eram culpados por isso. Jesus então afirma no versículo 7, né? Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam, eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Então, em outras palavras, o que Jesus diz é, vocês precisam conhecer as escrituras para poder parar de condenar, né, aqueles que não têm culpa, porque era isso que eles estavam fazendo. Depois, ainda sobre o sábado, a partir do versículo 9, nós vamos ver uma história, né, onde Jesus ele cura um homem que tinha uma mão aleijada. Antes dele realizar essa cura, algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei perguntam para Jesus, né, se era contra a lei curar no sábado, porque os judeus eles haviam criado uma regra, né, que não podia curar no sábado, né? Como era uma enfermidade ali que não levaria à morte, então poderia esperar para o outro dia, né? E Jesus então ele cita uma ovelha que cai num buraco e ele diz, olha, se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer de tudo para tirá-la dali? Então o que Jesus quer dizer com isso? Que as pessoas elas são mais importantes do que as ovelhas, né? Obviamente. E então a partir disso daqui, lá no versículo 14, nós vemos que os fariseus então eles já começam a fazer planos para matar Jesus, né? Jesus então quando fica sabendo disso, a Bíblia diz lá no versículo 15 que ele foi embora dali, muita gente o seguiu e ele curou todos os que estavam doentes e mandou que não contassem nada a ninguém a respeito dele. E no versículo 17 vai dizer que isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Né? Então o profeta Isaías, se vocês quiserem abrir lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver essa citação, tá? Então Isaías ele foi um profeta messiânico, já citei ele aqui em vídeos anteriores, onde ele profetizou muito a respeito do Messias, a respeito do Cristo. Então do versículo 18 até o versículo 21 ali nós teremos algo que foi profetizado por Isaías lá no Antigo Testamento, tá? Depois indo lá para o versículo 22, né? Nós vamos ver Jesus expulsando, né, de um homem um demônio que impedia esse homem de ver e de falar. Então esse homem ele era cego e mudo. E quando Jesus então expulsa esse demônio, esse homem ficou curado, né? E ele começou a ver e a falar. E
as pessoas ficaram admiradas, impressionadas, e alguns fariseus que ouviram isso responderam: é Beelzebu, o chefe dos demônios, que dá poder a este homem para expulsar os demônios. Então eles vêm novamente, acusam Jesus e dizem que Jesus está curando pelo poder de Beelzebu. Quem era Beelzebu? Beelzebu, né, na tradição da época, era o maioral dos demônios, era o chefe dos demônios. Então eles vêm e eles dizem que Jesus está curando pelo poder que Beelzebu dava para ele, né? E Jesus, então, de forma muito sábia, diz, né, um país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Uma família, uma cidade que se divide em grupos que lutam entre si, o seu fim está próximo, né? O fim dessa família está próximo, né? Então Jesus aqui ele fala sobre divisão e ele diz que uma casa dividida certamente não prospera, uma família dividida não vai ir avante, né? O seu fim está próximo, né? Então ele diz: se Satanás está lutando contra Satanás, logo o seu reino logo vai acabar, né? Então não existe isso, tá? Não existe Satanás lutar contra Satanás, né? No versículo 28, então, Jesus diz, né? Na verdade é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. No versículo 29, ele faz uma citação muito interessante que tem a ver com o que ele falou no versículo 28, aonde ele diz, né? Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Por que ele cita isso, né? Quem é o homem forte citado ali? O homem forte citado ali é uma referência ao próprio Satanás. E ele diz que alguém, para entrar na casa deste homem forte, precisa ser mais forte do que ele, ao ponto de dominá-lo e amarrá-lo. Então esse alguém que é mais forte do que Satanás é Jesus, né? E Jesus, então, pelo poder de Deus, ele vence o diabo, né? Depois ali no versículo 31 e 32, ele vai dizer, né, que ninguém será perdoado se blasfemar contra o Espírito Santo. Por que ele fala isso, né? Porque ele expulsava os demônios e fazia os milagres pelo poder do Espírito Santo. Mas o que os fariseus estavam acusando? Dizendo que ele fazia pelo poder de Beelzebu. Desta forma, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus diz, né, se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem aqui é uma referência ao próprio Jesus, tá? É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, se alguém disser alguma coisa contra mim, será perdoado. Haverá perdão para este, se ele se arrepender, né? Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Então aqui nós vemos o único pecado do qual não há perdão, tá? As Escrituras não citarão nenhum outro pecado que não há perdão. O único pecado que as Escrituras afirmam que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Para fazer a aplicação, eu gostaria de ler o versículo 30, né, que diz assim: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. E eu queria dizer, né, com isso que não existe ficar parado no reino de Deus, né? Às vezes a gente usa alguns termos aqui, e eu me lembro que esse termo às vezes era usado comigo na infância, né? Aonde alguém diz assim: se tu não me atrapalhar, tu já tá me ajudando, né? Às vezes está o pai ali tentando fazer alguma coisa e o filho vem para perto e sem querer acaba às vezes atrapalhando, né? E o pai diz: não, filho, fica quietinho ali. Daí o filho diz assim: não, pai, eu quero te ajudar. E daí o que o pai responde? Não, filho, assim, se tu não me atrapalhar, tu já tá me ajudando, né? Só que no reino de Deus isso não funciona. No reino de Deus não funciona, né? Porque Jesus diz assim, ó: quem não me ajuda a juntar está espalhando, né? Então eu quero que vocês imaginem, né, que tem muito trabalho para ser feito. Tem muito trabalho aqui para ser feito. Jesus diz que quem está apenas parado e não está ajudando a fazer o trabalho que precisa ser feito, já está espalhando, já está atrapalhando. Então eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, então eu estou atrapalhando, né? No reino de Deus funciona assim, né? E aqui eu queria deixar uma pergunta reflexiva, né? O que nós estamos fazendo no reino de Deus? Como
temos sido úteis, né? Há muito trabalho para ser feito. Jesus disse, né? Grande é a seara, grande é a seara, grande é a lavoura. Peça para o dono da lavoura enviar mais trabalhadores, porque grande é a lavoura, tem muito trabalho para ser feito, né? E eu queria motivar você a observar o que precisa ser feito e fazer aquilo que precisa ser feito. Não fique parado, né? Porque Jesus mesmo disse, né? Aquele que não me ajuda a ajuntar, esse está espalhando. Esse está espalhando, tá certo? Queria com isso orar, tá bom? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Que nós venhamos, Pai, ser pessoas úteis no Teu reino, que nós venhamos ver, Deus, aquilo que precisa ser feito e não venhamos ficar de braços encruzados, mas nós venhamos fazer, Deus, aquilo que precisa ser feito. Que nós venhamos, Pai, anunciar as boas novas para as pessoas, falar do Teu reino, falar da Tua pessoa, falar, Senhor, do perdão que há em Cristo. Que nós venhamos evangelizar, que nós venhamos, Pai, estender a mão, Senhor, para aqueles que necessitam. Que nós não venhamos, Pai, ficar de braços encruzados diante, Senhor, de tanta coisa, Senhor, que precisa ser feita, pois a Tua palavra diz, Pai, que quem não ajuda a juntar está espalhando. Então, Senhor, que nós venhamos, sim, fazer aquilo que precisa ser feito, que nós venhamos nos responsabilizar, Senhor, pelas necessidades que aparecem diante de nós, a começar, Senhor, pela nossa casa, a começar, Senhor, pela nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Era isso, gente. Em breve aí nós teremos o próximo vídeo, onde teremos a continuação do capítulo 12 aí de Mateus, tá certo? Deus abençoe.